Senhores, sejam bem-vindos, caros alunos. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos iniciar aí a nossa 11ª aula. Tá indo rápido, né, gente? Até peço desculpas aí a vocês pela demora em postar outras aulas. É que eu estava aí com alguns probleminhas, mas já consegui saná-los e agora nós vamos dar andamento aí semanalmente, tá bom? Senhores, falamos aí sobre remuneração, salário, né? Falamos sobre gorjeta, as composições disso e agora nós vamos partir aí para as parcelas salariais. Interessante falarmos sobre isso para que vocês entendam aí dentro de tudo que nós já falamos a composição e uma composição mais exata aí do que representa essa remuneração das pessoas e essa composição salarial, tá bom? Então vamos iniciar com gratificações. Gratificação é interessante, tá, gente? Isso tem já algumas mudanças ocorreram aí na gratificação, mas eu vou fazer um pequeno resumo para vocês desde antes de mudança e até pós mudanças, tá bom? Então vamos lá. Gratificação é todo valor pago ao empregado a título de prêmio ou incentivo, com o intuito de se ter maior dedicação, ou seja, o empregador quer uma maior produtividade, tenta incentivar o seu funcionário de alguma forma. Representa uma demonstração de reconhecimento, logo não é um ato obrigatório, e sim espontâneo, ou seja, é espontâneo por parte do empregador estar fazendo essas gratificações. Recompensa pecuniária por um serviço eventual ou por uma prestação extraordinária, qualquer pagamento extra, toda dádiva fundamentada em alguma causa beneficiosa ou grata para quem a concede, remuneração fixa pelo desempenho de certos serviços ou encargos, sem o caráter de salário ou compatível com o salário. O teor da antiga redação do parágrafo 1º do 457 da CLT, as gratificações poderiam ser ajustadas ou não ajustadas. Então eles tinham da seguinte forma: as gratificações ajustadas de forma tácita ou expressa possuem natureza salarial. As gratificações não ajustadas não apresentam natureza salarial. Ok? Acho que ficou claro, hein? Se não houvesse ajuste expresso quanto à gratificação, quer dizer, para verificar se existia ou não o ajuste tácito, a jurisprudência afirmou o entendimento de natureza objetiva de que o pagamento é habitual, trata-se de gratificação ajustada, ou seja, tacitamente, e por isso com natureza salarial. Aí nós temos a súmula 152 do TST, o fato de constar no recibo de pagamento de gratificação o caráter de liberdade não basta por si só para excluir a existência de ajuste tácito. A instrução normativa prevê que são consideradas de natureza salarial para fins de recolhimento de FGTS as gratificações ajustadas, expressa ou tacitamente, tais como a produtividade, de balanço, de função ou por exercício de cargo de confiança. Não sei se já falamos sobre cargo de confiança, que existe um valor a mais a ser pago ao funcionário que exercer esse cargo. A lei já 8.212 exclui o salário de contribuição, exclui do salário de contribuição as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário. A súmula 372 do TST, gratificação de função, supressão ou redução e limites. Percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo ao seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Vejam a OJ 45. Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação.
Gente, aqui era provavelmente pode ser uma pegadinha da prova de vocês. Até então, vamos explicar um pouco. Nós tínhamos aí inúmeras súmulas do TST, OJs e assim vai. Antes de reforma trabalhista. Chegou a reforma trabalhista, mudou-se muito disso. Alguns entendimentos do TST mais antigos ou que se chocaram com essa nova legislação perderam sua eficácia, ok? Apesar de eu estar colocando aqui para vocês de uma forma que vocês entendam que pode ser uma pegadinha para vocês, né? Ah, tinha 10 anos de gratificação, aí tirou, coitadinha, não pode, né? Então vamos ver como é que ficou isso depois de reforma, tá bom? O artigo 468, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Parágrafo 1º. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupando, deixando o exercício da função de confiança. Parágrafo 2º. A alteração de que trata o primeiro desse artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independente do tempo de exercício da respectiva função. Então vamos lá, gente. Cargo de confiança, ele tem um percentual dado a esse funcionário, que o próprio nome diz, de confiança, um gerente ou algo do gênero. Ele passou lá, sei lá quantos anos recebendo isso, só que num determinado momento o empregador falou assim, olha, você não vai mais ter esse cargo de confiança, ok? Não tendo mais, ele volta à função anterior dele, perdendo essa gratificação. Não existe nada que detenha, que ele tenha, ou que seja necessário, ou que o obrigue o empregador a manter isso com ele, ok? Então, essa é uma exceção de um processo que pode ter sido 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, não importa. Ele voltou à função original, ele não tem mais essa gratificação. Perfeito? Deu para entender? Não é tão complexo assim, mas tem que se prestar atenção. As pegadinhas podem ser por aí. Olha, fulano estava num cargo de confiança há 12 anos e aí foi rebaixado, às vezes pode ser isso, né, ao cargo inferior, perdendo a condição de cargo de confiança e com isso a sua gratificação. Ilegal e, portanto, passível de processo? Não, pode ser retirado sem nenhum problema, tá bom? Então lembrem-se disso. Vou colocar algumas outras súmulas aqui. Nós temos a súmula 226 do TST, bancário, né? A gratificação por tempo de serviço integra o cálculo das horas extras. Isso já é uma súmula referente a bancários. Também a súmula 240, o adicional por tempo de serviço integra o cálculo da gratificação prevista no 224, segundo da CLT. Também relacionados a bancário. Sugiro que vocês deem uma olhadinha nessas duas hipóteses que são relativas a uma função em específico, tá bom? Gratificação pelo exercício de função de confiança. Vamos lá, para deixar mais claro. Trata-se de recompensa oferecida pelo empregador ao empregado investido do exercício de função que qualifica a confiança, ou seja, essa pessoa é o cargo de confiança, direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes. Não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo. Os gerentes assim considerados, os exercentes de cargo de gestão, os quais se equiparam para efeito do dispositivo desse artigo os diretores e chefes de departamento ou filial. Parágrafo único. O regime previsto nesse capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2
deste artigo quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Para deixar claro, então, o cargo de confiança, supondo que nós temos ali alguns gerentes, né? Vamos falar de banco, né? Banco hoje tem um monte de gerentes, né? Que se auto-intitulam gerentes, mas essa condição de gerente não dá a ele uma condição de cargo de confiança, só por se chamar gerente. Então, mantendo o exemplo do banco, nós temos lá vários gerentes e nós temos o gerente da filial, né, do banco. Esse cara normalmente é o gerente, é quase que equiparado a um diretor, porque a agência está sob sua responsabilidade. E além disso, além das atribuições maiores, ele tem que receber 40% a mais do que os outros gerentes, ditos gerentes dessa agência. Assim caracteriza-se o cargo de confiança e essa premiação, esses 40%, é o que pode ser retirado dele se ele não mais exercer essa função. Tá bom? Eu acho que fica mais claro aí o que eu queria dizer anteriormente. A súmula 207 do STF, né, as gratificações habituais, inclusive de Natal, considera-se tacitamente convencionadas e integrado ao salário. Aí nós estamos falando aí de 13º salário, tá? Então, quer dizer, isso está lá dentro do salário do indivíduo, né? Com isso, em conformidade com o critério objetivo adotado pela jurisprudência, haverá ajuste tácito sempre que a conduta do empregador, independente de sua intenção, for paga com a habitualidade essa gratificação. Ok, gente? Ficou claro aí para vocês essa parte de gratificação? Então, são pegadinhas? São. São algumas exceções que aconteceram? São. Mudaram algumas coisas? Mudaram. Então, eu aconselho vocês, se vocês estiverem lendo aí algum curso, ou alguma doutrina, ou algo para essa prova da OAB, que vocês peguem isso a partir do final de 2017, pós-reforma trabalhista, tá? Porque muitas súmulas estão batendo de frente com a reforma e muitos artigos dessa reforma estão sendo debatidos ainda em Congresso, pelo Congresso, pelo STF, pelo TST, virou uma bagunça infernal, tá? Mas o que está escrito na reforma é o que prevalece para a prova de vocês. O que for mudando agora no decorrer do tempo, provavelmente nas provas que venham aí posteriores, né? Aonde, caso cheguem a uma conclusão, vai ser determinado como lei e nós vamos todos aqui sermos obrigados a seguir, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre prêmios agora, tá? Prêmios. Parágrafo 4º do 457. Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro ao empregado ou a um grupo de empregados em razão do desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Portanto, o fato de ser um valor do prêmio variável é condicionado a certos eventos, não afasta a sua natureza salarial, quando pago de forma habitual. Eis que tais aspectos são naturais nos contornos desta parcela. A súmula 209 do STF, salário-produção, como outras modalidades de salário-prêmio, é devido desde que se verificada a condição a que estiver subordinado e não pode ser suprimido unilateralmente pelo empregador, quando pago com habitualidade. Então, os prêmios, tá, gente, acontece das empresas criarem, às vezes, políticas motivacionais através de prêmios. Isso era muito usado na década de 90, né, até início aí dos anos 2000, aonde os RHs da vida, que poucos RHs trabalham na estratégia, eu tive a felicidade de trabalhar como estrategista de pessoas, né, e fazer com que
isso revertesse em menos quebra e mais produção, coisas difíceis de você ver no RH hoje, né? Hoje, acho que 15%, a última pesquisa que eu vi, 15% dos RHs do país fazem parte de uma estratégia da empresa. Né? Normalmente você vai ficar lá com cargos de salários, recrutamento e seleção, você vai ficar lá, às vezes, com o departamento pessoal, folha de pagamento, encargos e social, mas participar da estratégia da empresa são muito poucos que participam. Eu tive essa felicidade até há muitos anos atrás em multinacionais e posso dizer aos senhores que é bem interessante, mas é interessante num determinado momento só. Quando você faz uma premiação para um grupo de pessoas ou para uma pessoa, ou sei lá, baseado em algo que ele deveria cumprir, ou um excedente, vamos dar um exemplo aqui para isso ficar mais claro. Nessa empresa que eu trabalhei, era uma empresa multinacional ligada ao ramo de freios pesados. Essa empresa ela tinha, num determinado momento, uma quebra de produtos, ou seja, de matéria-prima muito grande. Então, por falta de atenção, por N fatores, existia uma quebra muito grande, uma perda de matéria-prima muito grande. E a produtividade ela também estava estagnada, né? Aí resolvemos, quando eu digo resolvemos, RH juntamente com a diretoria, com a presidência, nessa empresa eu exercia um cargo de gerente de recursos humanos, mas nós estávamos quase que na diretoria, porque não existiam diretores, né? Então, juntamente com o presidente da Brasil, né, desse grupo de empresas, chegamos à conclusão que nós deveríamos fazer uma premiação para tentar melhorar isso de alguma forma. Então começamos, naquela época, a comprar eletrodomésticos ou mesmo premiações em dinheiro para o departamento que menos quebras tivessem e, consequentemente, uma maior produção. Fizemos isso durante algum tempo, isso foi fantástico porque funcionou. Tivemos aí uma quebra que nós tínhamos em torno de 20%, a quebra chegou a menos 2%, quase, né? Quase 2%. Foi fantástico. Só que com o passar do tempo, essa premiação começou a não ser mais motivacional. Aí nós tivemos que achar outros argumentos. Mas o que esses prêmios aqui, para vocês, para efeito de prova, servem? Eu contei a historinha para vocês entenderem o que é o prêmio, tá? Então eu estou premiando porque aquele grupo de pessoas fez algo a mais, né? E perfeito que eles tenham um ganho. Só que isso entra dentro de um contexto que, se for habitual, começa a fazer parte do salário, tá? Então isso tinha que ser de uma forma esporádica, porque senão acaba entrando, como diziam antigamente, né, os mais antigos como eu aqui do tempo da máquina de escrever, vira direito adquirido, né? Assim, você não escuta até hoje as pessoas falarem isso, direito adquirido? Não é porque você está pagando habitualmente. Se você paga habitualmente, isso vai se juntar ao salário dessa pessoa e com reflexos, inclusive. Tá bom? Então, só para vocês entenderem o que são esses prêmios, né? Não é uma coisa assim jogada ao universo, assim, ao Deus dará. Ela é condicionada a uma situação ou a uma meta, por exemplo, né? Tanto é que, se você pegar como um exemplo, né, a participação nos lucros e resultados. Como eu disse, o tio aqui é do tempo da máquina de escrever, né? Eu peguei o primeiro lote, vamos chamar assim, de participação nos lucros e resultados. Foi a primeira vez que uma empresa fez isso e que eu participei e que isso estava surgindo no país. E foi muito interessante. Por quê? Sentou-se lá representante do sindicato, sentou lá representante da empresa e representante dos funcionários. As três equipes tinham que criar metas para todos da empresa que fossem passíveis de serem alcançadas, e esse é um detalhe muito importante, e que, alcançando,
existiria um percentual do lucro da empresa que iria ser distribuído aos funcionários. Isso foi muito legal. Legal no sentido de que você está juntando três elementos, três grupos de pessoas que têm interesses completamente diversos, né? Para chegar num consenso e chegar num lucro, numa ideia, em várias metas para se chegar aí no final a uma participação nos resultados. Então foi um negócio muito bom, cresci muito como profissional nessa época. Por quê? Porque você é obrigado a dialogar com pessoas que pensam completamente diferente de você. O que não acontece nos dias de hoje, né, gente? Eu vejo isso nas redes sociais. Todo mundo discutindo com todo mundo, né? Ora a pessoa é especialista na medicina, ora a pessoa é especialista no judiciário, ora a pessoa é especialista em qualquer coisa e discutindo assim demais. Acho que democraticamente é interessantíssimo esse debate, né? Até mesmo pelas pessoas conseguirem falar, né? Discutir e fazer todo esse processo, mas nós temos que ser maduros o suficiente para saber que pessoas de opiniões contrárias às nossas, nós temos que respeitar. Podemos até não entender, mas temos que respeitar. Eu acho que o respeito é a palavra mágica. E nessa época foi muito legal isso. Então é assim que funciona, tá bom? Então vamos falar um pouquinho agora de comissões, tá, gente? Comissões. As comissões são normalmente praticadas sob a forma de um percentual incidente sobre as vendas, o faturamento ou alguma base de cálculo praticada na unidade produtiva. A OJ 181, comissões, correção monetária, cálculo, o valor das comissões deve ser corrigido monetariamente para, em seguida, obter-se a média para efeitos de cálculo de férias, 13º, verbas rescisórias. Gente, quando nós falamos de comissão, nós estamos falando, vamos pensar num vendedor. Isso normalmente está voltado a vendas, né, quando nós estamos falando de funcionário. Então, esse vendedor ele tem uma comissão, sei lá, de 5% para vender um produto X. Tá? Então, ele vendeu esse produto X, esse 5% entra para o seu salário. Né? E a média de comissões vai fazer parte do 13º dele, por exemplo, das férias dele, vai fazer parte da composição salarial dele. Se ele for mandado embora, idem, vai fazer parte das verbas rescisórias. Às vezes a comissão não é paga, como nós já vimos aí em aulas anteriores, ela não é paga de imediato. Por quê? Porque a empresa tem alguns acordos com esse vendedor. Um exemplo, eu sou um vendedor de uma máquina, por exemplo, de café. Então eu vendi a máquina hoje, a empresa vai receber, por exemplo, em 10 parcelas. Aí o que acontece? A empresa vai me pagar as comissões referentes a cada parcela no decorrer do tempo. Então não é de uma vez só que ela me paga a comissão. Existe até uma justiça, né, poética nesse aspecto. Por quê? Porque se você como vendedor, vendeu, recebeu 5%, 10%, sei lá quanto, do valor. Você recebeu imediatamente e a empresa tomou um calote ali na frente, né? Não o justo seria. Então, conforme existem os recebimentos, as comissões vão sendo pagas. Mas às vezes vendeu à vista, recebe-se à vista, acabou. Não, é uma das formas. Tem empresas que pagam antes e não estão preocupados com o recebimento posterior. Depende muito do empregador, depende muito do que ele deseja fazer, né, com o vendedor. O que estimularia mais, com certeza, era o pagamento imediato, esse vendedor venderia mais e tudo mais. Mas, como eu disse para você, empresário é uma coisa meio esquisita, né? Eu já vi empresas onde o vendedor começou a ganhar mais do que o dono, por quê? Porque é um excelente vendedor. E o dono foi lá e cortou a comissão desse vendedor pela metade. Aí você me pergunta, por que o cara fez isso? Porque é um imbecil. Pense bem, se você tem um cara que está vendendo para você cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, significa que a tua empresa está vendendo para caramba. Né? Se ele está ganhando cada dia mais, melhor para ele, tomara a Deus que ele ganhe uma fábula, porque minha empresa está vendendo uma fábula, não é? Mas não.
Alguns empresários têm essa noção mesquinha e acabam fazendo essas idiotices, né? E depois acaba revertendo em processos e assim vai. Tá bom? Deu para entender a comissão? Muito simples, né, gente? Não tem segredo em comissão. Vamos falar um pouquinho agora de quebra de caixa. Outra coisa que às vezes entra aí no salário, né, dos caixas. Quando eu digo caixa, é caixa no geral, tá, gente? Não é só banco, não. Trata-se de um valor pago pela empresa em decorrência do exercício desta função, tendo em vista a possibilidade de que o caixa operado apresente diferença a ser ressarcida pelo empregado. A parcela, logo, seria uma contraprestação de natureza salarial decorrente de uma peculiaridade, risco, da atividade exercida. A súmula 247, a parcela paga aos bancários, aí no caso específico dos bancários, sob a denominação quebra de caixa, possui natureza salarial, integrando o salário do prestador de serviço para todos os efeitos legais. Ok, gente? Quebra de caixa. Vamos só dar uma complementada. Os adicionais são devidos em razão do labor de certas condições especiais e podem ser de natureza salarial ou indenizatória. Possuir natureza salarial, no entanto, não significa confundir-se com o próprio salário em sentido estrito. É o reconhecimento de serem verbas de natureza salarial em oposição à natureza indenizatória. É aspecto de relevância para fins de incidência do FGTS, de contribuições sociais e reflexos de verbas trabalhistas. Bom, era só para complementar. Senhores, a quebra de caixa, o que é uma quebra de caixa? Ali especificamente para os bancários ali, mas você pode expandir isso a todos os caixas. Todos que são caixa, nas empresas aonde trabalham, eles têm um risco enorme de dar diferença no final do dia, no final da semana, no final do mês, não sei, né? Mas normalmente no final do dia. Então você tem lá entradas e saídas e gente trazendo notinha fiscal para você, outros digitando, outro trazendo dinheiro, outro trazendo troco, você fazendo troco toda hora, você mexendo com o dinheiro toda hora. Pode acontecer sim de dar uma diferença do caixa no final do dia, porque o caixa é normalmente fechado diariamente. Então você fechou, deu uma diferença. Então existe esse pagamento desse valor chamado quebra de caixa, que inclui-se ao salário do caixa, né? Já em decorrência de um risco que ele corre de que isso realmente ocorra. Então, ocorrendo, já está salvaguardado por esse valor um pouquinho maior que ele recebe para se trabalhar nesse tipo de atividade. Esse tipo de atividade, que eu saiba, é a única que trabalha com esses elementos, nesse sentido. Tá bom? Também eu acho que não vejo maiores problemas em quebra de caixa, mas pode até surgir uma questão dessa lá. Não me lembro disso ter acontecido na OAB, ou sim, talvez sim, em alguma das provas, mas eu vou verificar e falo para vocês. Mas é para conhecimento de vocês que existe esse tipo de apoio, né, vamos chamar assim, aos coitados desses caixas, que não é fácil. Quem é caixa sabe o que eu estou falando, não é mole não, tá bom? Então vamos falar de outros aspectos aqui. Vamos falar agora de periculosidade, gente. Senhores, periculosidade. Já comentamos alguma coisa aí no decorrer das nossas aulas, mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo em alguns elementos aí que nós já comentamos. A periculosidade, vamos lá ao conceito, né? Nós temos a periculosidade e nós temos a insalubridade. A insalubridade é risco à saúde do trabalhador, ok? Então pense assim, quando tem insalubridade, nós já falamos lá sobre as mães, né? Sobre as gestantes, os graus em que essa insalubridade atingia as grávidas, né? As gestantes. Periculosidade já é a fatalidade, é risco de vida, ou seja, se acontecer alguma coisa naquele local, o cara está correndo um risco de vida. É diferente. Contudo, nem todas as atividades ditas perigosas fazem jus ao pagamento do adicional de periculosidade, tá? Então aí
é um detalhe para vocês se atentarem. O pagamento da periculosidade está condicionado à previsão em norma regulamentadora, lei específica e instrumento coletivo, ok? Então vamos lá, alguns desses elementos. E estão aí os artigos para que vocês pesquisem, deem uma olhada, verifiquem, leiam pelo menos uma vez para não estarem aí, serem pegos aí de calça curta, como dizia na minha época. Então vamos lá, explosivos, né? Inflamáveis, energia elétrica, tá? Radiações ionizantes e substâncias radioativas, segurança pessoal ou patrimonial, trabalho em motocicleta, isso faz pouco tempo que colocaram, tá, gente? Então fiquem espertos aí, que foi dado aí em 2014, tá? Leiam aí. Bombeiro civil. Desculpa, Celso. Não existem graus de periculosidade como existe no caso das atividades de insalubridade, como nós já falamos anteriormente. Grau 10, 20 ou 40, né? Mínimo, a média ou máximo. O adicional de periculosidade corresponde a uma única percentagem, 30% sobre a base de cálculo, ok? Puxa, professor, o que é essa maldita base de cálculo? A base de cálculo do adicional de periculosidade é o salário base. Ao contrário do adicional de insalubridade, que usa base de cálculo ao salário mínimo, insalubridade você calcula sobre o salário mínimo, tá? Que inclusive ainda necessita de lei certa para fazer isso, mas por enquanto é isso, é salário mínimo, tá? Mas no caso da periculosidade é 30% do salário base do cara, desconsiderando quaisquer acréscimos resultantes de gratificações, prêmios, participações nos lucros da empresa, etc, etc, etc. Você vai pegar lá e vai jogar os 30% sobre o salário base dele. O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre o acréscimo de outros adicionais. O adicional de periculosidade do empregado eletricitário contratado sobre a égide da Lei 7.362 de 369, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Essa é uma diferença, tá, gente? Nesse caso específico, o eletricitário é diferente. Não é válida a norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre salário básico. Então aqui pode ser uma pegadinha, né? O eletricitário é diferente, né? É sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Ponto. Não, é o salário base. A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário, promovida pela Lei 12.740 de 2012, atinge somente o contrato de trabalho firmado a partir da sua vigência, de modo que, neste caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 193 da CLT. Então, vamos lá. O adicional de periculosidade do eletricitário, lá em 85, sobre a lei de 85, é sobre o salário, toda a natureza salarial. Já em 2012, é sobre o salário base. Então vocês têm que tomar cuidado. Não sei se a OAB vai chegar a tanto, mas supondo que o eletricitário tenha sido contratado em 85 sobre essa lei, ele vai ter a sua periculosidade sobre o total salarial. Já se ele foi contratado a partir de 2012, na 12.740, ele já passa a ser sobre o salário base. Perfeito? Então, algumas pegadinhas que podem acontecer aí. O adicional de periculosidade pago em caráter permanente integra o cálculo de indenização e de horas extras. Ok? Súmula 132. Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. OJ 174. Então, o adicional de periculosidade, que é pago habitualmente, ou seja, permanentemente, vai integrar o cálculo de indenização desse funcionário e de horas extras, ok? E se ele estiver sobre horas de sobreaviso, concordando
comigo ou não, há de ser visto que, né, seja justo. A pessoa está de sobreaviso. O que é um sobreaviso? Ela está na casa dela ou está em qualquer lugar aguardando ser chamada ao trabalho. Se ela está em horas de sobreaviso, ela não está correndo risco algum. Ela não está em cima de um poste, não está no meio da fiação elétrica, ela não está em lugar nenhum correndo risco algum. Então, não cabe aí o adicional de periculosidade por esse período de sobreaviso. Acho que bem claro, né, gente? Essas aqui são algumas das exceções, né, que existem aí na legislação e que pode ser que eles venham a pegar vocês de alguma forma, tá bom? Então vamos lá. Adicional noturno, base de cálculo, adicional de periculosidade, integração. Essa é a OJ 259. O adicional de periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno, ok? Quando você vai lá calcular o adicional noturno do cara, você tem que colocar o adicional de periculosidade para calcular as horas que ele vai receber como noturnas. Já que também nesse horário o trabalhador permanece sob risco, ou seja, ele está trabalhando à noite, mas está correndo risco. Então você tem que usar, pegar o valor que seria da hora noturna, colocar aí os 30% de periculosidade para depois calcular as horas do adicional noturno. Tá? Também não tem muito segredo. O artigo 1932 da CLT assegura o direito do empregado de optar entre o adicional de periculosidade ou de insalubridade. É interessante esse caso, gente, porque a CLT permite isso ao funcionário. Ele pode optar por uma das duas coisas, ele não pode acumular as duas coisas. Supondo que ele tenha insalubridade no trabalho dele e ele tenha periculosidade, a opção é dele. Ele pode falar assim, não, eu quero receber insalubridade, tá? É uma insalubridade, eu vou é sobre o cálculo do salário mínimo? Não vejo muita vantagem nisso, mas está aí na CLT, então ele pode fazer, ele pode optar. Ele pode querer insalubridade e não periculosidade e vice-versa. Depende do funcionário, depende do que é mais interessante a ele, depende do salário que ele recebe, para saber se é mais interessante ou não. Acredito, a grosso modo, que eu não vejo e nunca vi ninguém optar por uma coisa que seja que lhe renda prejuízo. Então, nesse caso específico, 30% do seu salário, né, eu acho que é muito mais do que percentuais do salário mínimo. Porque até mesmo pelas profissões, né, eletricitário e etc., não são pessoas que ganham pouco. Então, não sei. Mas está aí na CLT, vocês fiquem sabendo, é uma informação, não sei se pode gerar um questionamento na prova, mas está aí, tá bom? Então vamos falar um pouquinho de insalubridade, já falamos lá atrás e vamos falar um pouco mais. São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condição e métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à sua saúde, acima dos limites de tolerância fixados de acordo com a natureza e a intensidade do agente e do tempo de exposição de seus efeitos. Está lá no 189 da CLT, tá, gente? Dá uma olhadinha lá, vocês vão ver. Então, são agentes físicos, químicos e biológicos, tá? Fatores influentes, né? Concentração, tempo de exposição, agentes nocivos à saúde. A previsão está na ENR15, a norma regulamentadora 15. Então, nós já falamos sobre isso, grau mínimo 10, grau médio 20, grau máximo 40%. Os percentuais variam de acordo com os agentes insalubres previstos nos anexos aí da NR15, que são normas de segurança do trabalho, tá, gente? A súmula 228, adicional de insalubridade, súmula cuja eficácia é esta suspensa por decisão de liminar do Supremo Tribunal Federal. Essa aqui eu coloquei aqui, gente, nem me lembrava que eu tinha colocado, mas ela tinha uma base de cálculo aqui dada por em 2008, aí o Supremo Tribunal Federal foi lá e acabou com a eficácia dessa súmula, tá? Às vezes, as pessoas podem tentar mudar essa condição que está aí acima de percentuais para vocês, e vocês sabem que não foi mudada. Então, a partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário base.
salvo o critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo. Mas não é, tá, gente? Enquanto percebido o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. Esse valor de insalubridade, ele é remuneração para todos os efeitos, todos. Quando eu digo todos, todos mesmo. A reclassificação ou descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade salarial, ok? Essa parte da insalubridade, ela é sobre o salário mínimo, tá, gente? Apesar do STF ter colocado ali, quando houve essa decisão do STF nesse determinado momento, vai ser sobre o salário base. Virou uma confusão do inferno. Por quê? Porque ele precisava de uma norma que regulamentasse isso e não foi regulamentado. Tá? Então, o que ocasionou isso? Virou lá sobre o salário mínimo. Não tem o que fazer. Então as pessoas às vezes ficam aí discutindo, né, a repimboca da parafuseta e tal, mas não adianta. Tem coisas que precisam ser regulamentadas pelo nosso Congresso Nacional. E infelizmente não tem jeito, eles não regulamentam. Então, o que tem regulamentado? 30% da periculosidade sobre o salário base do cara, e aquelas exceções dos eletricistas, né? E a insalubridade sobre o salário mínimo. Ponto. É assim que funciona. Tá bom? Então, enquanto não criarem uma lei ou alguma coisa que possa aí, reverter isso de alguma forma, ou chegar pelo menos a um consenso, fica da forma com que está. Tá? Mas não foi regulamentado, professor. Não foi, mas o que vai fazer? Você tem que trabalhar, as pessoas têm que pagar, outros têm que receber, e você tem que tocar a vida para frente. É assim que funciona. Então, vamos tocar a vida para frente. Tá bom? Não concordo, professor. Eu também não concordo com um monte de coisas, mas o que eu vou fazer, né? Não sou do Congresso, nem pretendo ser, não tenho essa habilidade e nem esse discernimento para ser um político, mas eu diria que, mesmo que existam ali muitas pessoas com boas intenções, eu acredito que tenham, os assuntos colocados em pauta normalmente não tem muito a ver com o dia a dia nosso, né, de advogados ou de estudantes ou de cidadãos. Né? Tem mais a ver com o interesse do momento. Né? Não estou dizendo que isso é errado ou certo, né? É política, política é essa vida. Então, como eu disse, já várias aulas eu venho dizendo para vocês, muito da legislação e muito da Constituição não foi regulamentado ainda, desde 88. Então, quer dizer, as coisas ficam paradas, né? O universo vai caminhando e as coisas estão paradas. Tá? Então, um dia, quem sabe, né, se Deus ajudar bastante, e uma luz divina, sei lá, acho que pegar aí a mente de todos, eles vão começar a realmente trabalhar e fazer as coisas realmente que importam funcionar nesse país. E provavelmente seremos um país muito grande. Temos tudo para isso, tudo para isso. Um país rico em tudo, né? Só, infelizmente, nós deveríamos ser mais proativos e não somos. Tá bom? Uma opinião pessoal minha, tá? Sem mimimi, é apenas uma opinião. Não sou ninguém para criticar ninguém. Bom, vamos falar um pouquinho agora de horas extras. Horas extras, gente. Artigo 59 da CLT. Eu acho que nós vamos falar sobre horas extras e fechar essa aula hoje, tá bom? Então vamos lá, um artigo comentado aqui. Consideram-se horas extras as horas trabalhadas além da jornada normal de cada empregado, comum ou reduzida. É o caso do bancário que trabalha 7 horas ou do comerciário que pactue trabalhar apenas 4 horas por dia. A quinta hora já será extra. De outro modo, o empregador poderia contratar uma jornada inferior à habitual, convocando o empregado para trabalhar 8 horas apenas quando lhe conviesse, sem garantir-lhe o salário de 8 horas.
Quanto ao adicional de horas extras, que está lá no nosso artigo 7º da Constituição, expressamente estabelece o mínimo de 50% o valor da hora sobre o valor da hora normal, que afasta a possibilidade de ser fixado em nível inferior, ainda que por meio de negociação coletiva. Para o advogado, o percentual é de 100%. É diferente para nós advogados, tá? Nós temos 100% sempre de horas extras, mesmo havendo o contrato por escrito. Artigo 20 da Lei 8.906 de 94. Vamos explicar um pouquinho aqui sobre horas extras. Horas extras, você excedeu a sua jornada normal de trabalho, né? A sua jornada era de X horas, excedeu 2 horas a mais, por exemplo, no dia, ilegalmente permitido, e você recebe essas horas extras com um acréscimo de 50% no mínimo. Ou seja, você pega o valor da sua hora normal, vê quanto é 50%, acrescenta, pega a hora mais 50% e paga o indivíduo que fez essas horas extras, ok? Isso passa a ser a remuneração do funcionário. Professor, mas eu recebo lá 75%, 80%, eu nunca vi ninguém receber 50%. 50, gente, é o que a Constituição determina. Está lá bonitinho no seu artigo 7º. 50% é o mínimo que vai receber, tá bom? Está lá, definido, claro e expresso na Constituição. O que acontece para mudar esses percentuais? Esses percentuais são mudados e alterados, às vezes, por força de convenção coletiva, né? Vários sindicatos muito fortes nesse país no decorrer de várias décadas conseguiram alterar isso para percentuais bem grandes, né? Nós temos aí percentuais de 75%, 80%, 100%. Mas por quê? Porque os sindicatos tinham uma força muito grande, né? Então, na negociação ali, nas convenções coletivas, né, eles conseguiram, no decorrer do tempo, fazer com que essas horas extras realmente tivessem um percentual bem expressivo. Isso levou a muitas empresas também a reduzirem as horas, que é interessante, tá, gente? Quando nós falamos de legislação trabalhista e quando nós falamos da área trabalhista, nós temos que pensar no funcionário como um ser vivo que precisa ter uma saúde física e mental, né? Não podemos pegar o indivíduo como lá na Revolução Francesa, na Revolução Industrial e fazê-lo trabalhar 70 horas, parando 2 minutos para higiene pessoal, mais 3 minutos para comer um salgadinho de pé e aí nós vamos tocar a vida, não é assim, né? É até bom que as pessoas nem sejam obrigadas a fazer essas horas extras, né? As horas extraordinárias, eu acho que o próprio nome diz, necessário se faz quando as empresas estão passando por um momento, sei lá, de uma alta de produção, aonde você não tem como contratar outras pessoas tão rapidamente, você coloca um grupo de pessoas ou algumas pessoas para que realizem essas horas. Então, alguns sindicatos no nosso passado recente, conseguiram fazer percentuais bem grandes, tá? Então, 50% é o mínimo, é o que está na Constituição Federal. Mais que isso, com certeza, foi conseguido, negociado de alguma forma através dos sindicatos. Já algumas profissões são diferentes, já no seu nascedouro, né? O advogado é 100%, tá? Por quê? Porque sei lá quem fez a lei, quando fez a lei, conseguiu colocar esse 100%, virou 100%. O advogado tem uma redução de carga horária de trabalho, se trabalhar como funcionário de uma empresa. Existem várias nuances aí que tem que ser conversadas sobre o advogado, mas não é o caso agora, porque nós estamos falando de horas extras. É só um exemplo desta profissão. Do advogado nós vamos falar aí com o passar do tempo, até mesmo pelo Código de Ética da Advocacia, nós vamos conversar aí já numa outra parte desse curso aqui que eu estou fornecendo aos senhores, nesse primeiro momento trabalhista, e depois nós vamos partir aí para outros assuntos que caem nessas provas. Eu estou tentando deixar para vocês o mais simples e o mais detalhado possível. Parece um contrassenso, né? Simples e detalhado, mas é assim, de forma simples sendo expressa, mas
com um material bem detalhado para que vocês possam pesquisar e analisar e ver o que vocês podem tirar de conclusões disso e me questionar depois, caso não dê certo, não entendeu, ô professor, mas eu sei de uma coisa assim, eu sei de uma coisa assada. Não, tudo bem, não tem problema, tá bom? Fique a critério de vocês. Vamos parar aqui então nessa parte de horas extras, nesse início do processo de horas extras. Depois nós vamos falar de trabalhos aos domingos, feriados, e vamos correr um pouco mais aí para que vocês tenham aí reflexos dessas horas extras. Vamos falar um pouquinho mais, hora noturna. Vamos detalhar isso para vocês com maior clareza aí nas próximas aulas, tá bom? Então fechamos aí a nossa nona, décima primeira aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, me procurem aí pelo Instagram, por onde vocês quiserem, né? Tem minhas redes sociais. É o meu nome mesmo, não existe outro ser no universo que tenha esse nome. Então, aliás, existe, mas não como um advogado velhinho como eu, tá bom? Então, vocês tentem, podem acessar minhas redes sociais, eu vou respondendo vocês na medida do possível e o que eu puder ajudar, estou à disposição, tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês. Tenho a certeza de que vocês vão conseguir o objetivo, tá? Esse objetivo não é fácil, mas vamos conseguir juntos isso. E no que eu puder ajudar vocês, vocês podem contar comigo, tá bom? Meu muito obrigado, que Deus esteja com todos vocês e com a família de vocês. Forte abraço.